Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Esta é a segunda parte da história do rei Davi. A amizade de Davi com Jonatas e a inveja de Saul. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. 1 Samuel 18, 1-4. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provação, e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete e lhe designou a herança da família de Saul. 2 Samuel 9, 7-13. Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. 1 Samuel 18, 5. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação, e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Ele fez isto tanto diretamente como indiretamente, confronte com 1 Samuel 18, 11 e 19, 10. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição. De fato isso era verdade, o que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. 1 Samuel 23, 16-18. Jonatas até tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisou fugir. Davi, o fugitivo. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. 1 Samuel 19, 18-24. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Nesse período Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. Foi nesse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. Esta frase bastante conhecida é também interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. A história de Davi como rei. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom, 2 Samuel 2-4. Esse local ficava aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém, e passou a ser sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi, rei de Israel. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém, 2 Samuel 3-5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus, 2 Samuel 5-6-9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor, porém essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho, Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional.
Ele conquistou vitórias lendárias contra os Edomitas, Filisteus, Cananeus, Moabitas, Amonitas, Arameus e Amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Tá gostando? Se inscreva no canal. Essa foi a segunda parte da história do rei Davi. Não perca a terceira parte. Deixa seu like e compartilhe o vídeo para seus amigos. Deus te abençoe.